Olá, amigos. Sou Claudete Moura. Estamos estudando o Livro dos Espíritos e hoje, na questão 28, lembrando que na questão 27, os espíritos falam para nós que existem dois elementos na natureza principais, que são o espírito e a matéria, e acima de tudo, Deus. Então, na questão 28, Kardec pergunta assim: visto que o espírito é em si alguma coisa, não seria mais exato e menos sujeito à confusão designar os dois elementos gerais pelos termos matéria inerte e matéria inteligente? Ou seja, ao invés de falar espírito, falaria matéria inteligente e só matéria, falaria matéria inerte. E olha a resposta que os espíritos deram. As palavras pouco importam. Compete a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entender. Ou seja, entendam-se vocês com a sua linguagem. Não interessa. Eles falam que os elementos gerais do universo são espírito e matéria, acima de tudo, Deus, né? Mas agora, para a gente se entender, usem da maneira que vocês quiserem. E o Espírito continua falando: vossas contendas acontecem quase sempre em consequência do desentendimento sobre as palavras, pois vossa linguagem é incompleta para as coisas que não atingem os vossos sentidos. Quando nós não compreendemos, daí a gente fica aquela confusão, a gente não entende, a gente quer mais explicações, quer outras palavras que justifiquem aquilo. É isso que os espíritos estão falando. As palavras pouco importam. Compete a vós, a nós, formular a nossa linguagem de maneira que nós possamos entender o que eles estão passando para nós, né? E ele fala dessas contendas que sempre acontecem, desentendimentos, por causa disso, porque a gente as palavras são incompletas, a nossa linguagem é incompleta para a gente entender as coisas dos sentidos, não atingem às vezes os nossos sentidos. E eu lembrei agora que lá na antiguidade, mesmo no tempo de Cristo, lá no Sinédrio, os judeus, eles ficavam, os doutores da lei, eles ficavam naqueles embates terríveis, estudando a lei, as leis divinas, né, as leis que Moisés trouxe, mas eles ficavam assim, às vezes, numa vírgula, numa palavrinha, o tempo inteiro. E isso aí dava desentendimento, dava discussões. E é isso que os espíritos estão falando. As palavras não interessam, entendam-se vocês. Kardec faz um comentário seguinte sobre essa questão. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos a matéria destituída de inteligência e vemos um princípio inteligente independente da matéria. Isso é uma coisa que nós já entendemos. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são totalmente desconhecidas. Nós não sabemos como elas surgiram, né? E como se dá essa conexão, que tem ou não uma fonte comum, se vieram de uma fonte comum, pontos de contatos necessários, que a inteligência tenha sua existência própria, ou que seja uma propriedade, um efeito, que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que nós não sabemos, é o que nós ignoramos. Elas nos parecem distintas e é por isso que as admitimos como formando dois princípios que constituem o universo, que é o espírito e a matéria. Vemos, acima de tudo isso, uma inteligência que domina todas as coisas, que as governa,
que se distingue pelos atributos essenciais. E a esta inteligência suprema que nós chamamos Deus. Então, Kardec fecha essa questão tirando essas dúvidas. Não interessa, não dá ainda para a gente saber claramente tudo. Então, nós vamos... o que a nossa inteligência pode entender é que a gente vê esses dois elementos gerais do universo, apesar de não sabermos como surgiram, qual é a interligação entre eles, tal, mas sabemos que acima de tudo isso existe uma inteligência maior, que tudo governa, que se distingue pelos seus atributos essenciais. Lembre que nós estudamos os atributos essenciais de Deus? Quanta coisa, bondade, né? Onisciência, tudo que justiça total, né? E essa inteligência suprema, como os Espíritos definiram para nós. Deus, inteligência suprema, ou seja, maior inteligência que existe. E governa tudo. E é a causa de tudo que existe. Então, essa reflexão de Kardec recoloca no espaço da aprendizagem humana a presença de Deus como inteligência suprema. Ele recoloca, ele faz essa reflexão aí, nessa questão número 28, e ele recoloca no espaço da nossa aprendizagem a presença de Deus como a maior inteligência que existe. Isso fica bem claro para nós. Encerrando esse subcapítulo, Espírito e Matéria, do capítulo 2 do Livro dos Espíritos, vamos deixar o nosso comentário. Não existe efeito sem causa. Isso aí nós cansamos de ver, então, que para todo efeito existe uma causa. Para todo efeito inteligente, existe uma causa inteligente. Assim, para todo efeito, deve haver uma causa, e para todo efeito inteligente também uma causa inteligente. E se o universo compreende um conjunto de efeitos inteligentes, logo a causa que os produz é inteligente, nessa mesma proporção. Assim, a essa causa que nós chamamos Deus. Então, fica bem claro para nós, nesse final, né, desse subcapítulo Espírito e Matéria, a presença de Deus como a maior inteligência que existe. Agora nós vamos ainda nesse livro primeiro, que fala das causas primárias, que é o capítulo 2 que nós estamos estudando, e nós sempre aconselhamos que as pessoas leiam, vão até a questão no Livro dos Espíritos, leiam, façam a sua reflexão, medite, não fique somente com isso que a gente está lendo aqui, porque pode escapar alguma coisa aos sentidos. E quando a gente pega o Livro dos Espíritos e começa a ler, a gente entende melhor. Nós vamos agora, então, para as propriedades da matéria. Começa, então, na questão 29. Kardec pergunta: a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Ou seja, o peso pode ser avaliado da matéria? A matéria é algo suscetível de ser pesado. Então, é um atributo essencial a ponderabilidade? Os Espíritos falam: da matéria como a conheceis, sim. Essa matéria que nós conhecemos, né? Ela pode ser pesada, ela é suscetível de ser pesada, mas eles continuam.
mas não da matéria considerada como fluido universal. Essa nós não vamos ter acesso. A matéria etérea e sutil, olha, duas qualidades dessa matéria que formam o fluido universal. A matéria etérea, quer dizer, uma coisa muito, muito fina, né? E sutil, quer dizer, não dá para a gente perceber quase, que forma o fluido universal, é para nós imponderável. Essa matéria a gente não pode pesar, não temos condição, e nem por isso deixa de ter o princípio da vossa matéria pesada. Então, olha o que os espíritos falam. Será que a ponderabilidade é um atributo essencial da matéria? Ou seja, toda matéria ela pode ser pesada. Ele fala, da matéria como nós conhecemos, sim. Agora, mas não da matéria considerada como fluido universal. Esta matéria, ela é etérea e sutil e é imponderável, não dá para pesar. E nem por isso deixa de ter o princípio da vossa matéria pesada. O princípio é o mesmo, só que ela é diferente porque ela é eterizada, ela é sutil. E Kardec faz esse comentário. A gravidade é uma propriedade relativa. Fora da esfera de atração dos mundos, não existe peso. Assim como não há nem alto e nem baixo. Esse é o comentário de Kardec para essa questão número 29. E na questão número 30, ele indaga aos espíritos. A matéria é formada de um só ou de vários elementos? Vejam como Kardec vai retirando devagar as informações dos espíritos, repetindo perguntas várias vezes de uma outra forma. E nós temos certeza que não é porque ele não estava entendendo, porque ele sabia que mais tarde nós iríamos ler essas questões e gostaríamos de uma explicação. Então, ele faz isso para que fique bem claro para nós as respostas que os espíritos nos dão. E quando ele pode, ele ainda faz um comentário ampliando, né, essa explicação, clareando mais a explicação que os espíritos nos trazem. Então, a questão que ele faz é a seguinte: a matéria é formada de um só ou de vários elementos? Tem um só elemento que forma a matéria ou muitos elementos? E olha a resposta dos espíritos: um só elemento primitivo. Então, a matéria é formada de um só elemento primitivo. E eles concluem: os corpos que olhais como corpos simples não são verdadeiros elementos, mas transformações da matéria primitiva. Lembra que nós vimos que essa matéria primitiva ela está sujeita a modificações, a transformações em determinadas circunstâncias, pela vontade. Então, tudo isso Kardec está completando, está pedindo complemento para os espíritos. E os espíritos vão, então, nos orientando, dizendo que nós vemos esses corpos simples como verdadeiros elementos, né? Por exemplo, oxigênio, hidrogênio, carbono, mas eles não são, eles são transformações da matéria primitiva, daquela matéria primitiva. E não satisfeito, Kardec pergunta na questão 31, de onde vêm
as diferentes propriedades da matéria? Aí os espíritos respondem: são modificações que as moléculas elementares sofrem por efeito da sua união. Quando as moléculas se unem, elas sofrem transformações por efeito dessa união. E em certas circunstâncias, tem que haver circunstâncias adequadas para isso. Essa é, então, a resposta dos espíritos. De onde vêm as diferentes propriedades? São modificações, né? As moléculas elementares sofrem modificações por efeito da união delas. Elas se unem, sofrem modificações e em certas circunstâncias, porque tem que haver uma circunstância adequada para acontecer isso. Eu acho que ficou bem claro. Na questão 32, Kardec pergunta: de acordo com isso, os sabores, os odores, as cores, o som, as qualidades venenosas ou saudáveis dos corpos não seriam senão modificações de uma só e mesma substância primitiva? Tudo isso que nós aqui conhecemos, que nós sentimos, sabores, odores, cores, som, qualidades venenosas ou saudáveis dos corpos. Ele fala, isso não seriam senão, então, modificações? Os espíritos não falaram que as moléculas primitivas sofrem modificações? Então, seriam modificações de uma só substância primitiva? Os espíritos falam que sim. Então, todos esses odores, sabores, cores, qualidades venenosas ou saudáveis de um corpo que nós percebemos, que nós sentimos, que nós vemos, são, então, modificações de uma só substância primitiva. E os espíritos, sim, sem dúvida, e que somente existe pela disposição dos órgãos destinados a percebê-los. Se não existirem órgãos destinados a percebê-los, não precisa haver essa transformação. Kardec fala, este princípio é demonstrado pelo fato de que nem todos percebem a qualidade dos corpos da mesma maneira. Nós nos sentimos da mesma maneira. Uns acham uma coisa agradável ao paladar, uma comida que nós gostamos, né? Outros a acham ruim. Tem pessoas que não comem determinados alimentos porque não gostam. E tem outras pessoas que adoram o mesmo alimento. Para umas pessoas, alguns alimentos atacam os órgãos do corpo físico. Para outras, não. Tem aquelas pessoas que a gente até brinca, olha, pode comer até pedra, pedregulho, que não acontece nada. E para algumas que são mais sensíveis, pode o fígado, né, achar ruim, o intestino pode achar ruim. Algumas pessoas veem azul, onde outros veem vermelho. Existem pessoas daltônicas que trocam as cores. E o que é veneno para alguns é inofensível para os outros, como nós falamos. Às vezes, a pessoa bebe demais, bebida alcoólica, e o fígado está lá, firme. Tem alguém que, se puser uma gota de bebida, né, já é uma catástrofe. Tem pessoas que são sensíveis a certos medicamentos
que outras pessoas utilizam a vida inteira sem nenhum resultado. Pior para ela. Então, é isso que Kardec está falando. Cada um vê, né? Nem todos sentem da mesma maneira. Na questão 33, ele pergunta, a mesma matéria elementar, olha só que ele não larga do esclarecimento com essa matéria elementar, que é o fluido cósmico. A mesma matéria elementar é suscetível de receber todas as modificações e adquirir todas as propriedades. Então, olha só, a mesma matéria elementar, ela é suscetível de receber todas as modificações possíveis, adquirir todas as propriedades possíveis. Os espíritos falam, sim, e é o que se deve entender quando nos dizem que tudo está em tudo. Se tudo vem, se essa matéria, tudo que nós conhecemos de material, vem desse fluido cósmico, é por isso que os espíritos falam. Quando nos dizem tudo está em tudo, é isso que nós temos que entender. Tudo vem desse princípio elementar, dessa matéria elementar, primitiva, sofrendo modificações, adquirindo propriedades na formação de tudo que existe de material. Já imaginaram a grandiosidade de tudo isso? Tem uma nota no livro que nós estudamos esse livro dos Espíritos, que é o livro que está festejando, né, o centenário os 150 anos do Livro dos Espíritos. Então, nesse livro vem um comentário, e nós queremos deixar bem claro que todos esses comentários desse livro, ele vem inspirado pelo espírito Eurípides de Barçanufo, porque esse espírito colaborou nessa tradução, nesses comentários que estão aqui. Então, essa nota diz o seguinte: o princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores. Que princípio é esse? Tudo está em tudo. O princípio explica o fenômeno conhecido de todos os magnetizadores, e que consiste em dar, pela força da vontade, a uma substância qualquer, a água, por exemplo, propriedades muito diversas, um gosto determinado, até qualidades ativas de outras substâncias. Essa água pode se tornar um remédio, pode se tornar um veneno também. Visto não haver senão um elemento primitivo e que as propriedades dos diferentes corpos são unicamente modificações desse elemento, resulta daí que a substância mais inofensiva tem o mesmo princípio que a substância mais deletéria. Uma substância que não faz mal tem o mesmo princípio daquela que pode se tornar um veneno para nós, né? Assim, a água, que é formada de uma parte de oxigênio e duas de hidrogênio, todos nós sabemos, né? Que a água é formada de duas partes de hidrogênio e uma de oxigênio, H2O, né? Que é o símbolo, né, químico da água, né? Ela torna-se corrosiva se for dobrada a proporção de oxigênio. Se for H2O2, dobrando o oxigênio,
nós teremos água oxigenada. Então, vejam bem, a mesma água partiu daquele princípio ali. Emmanuel fala que a água é uma das substâncias mais puras que existem na natureza. A água boa, né? Aquela água de mina, aquela água limpa, maravilhosa, né? Então, uma transformação também pode se produzir pela ação magnética, dirigida pela vontade. Então, quando a gente magnetiza uma água para um doente, a gente aplica o passe no doente e magnetiza uma água para ele. Nós estamos, então, atuando pela nossa vontade de ajudar aquela pessoa a melhorar, né? Produzindo por essa ação magnética uma substância que vai lhe fazer bem, que vai lhe dar saúde, vai melhorar a sua indisposição. E Kardec explica o seguinte: o oxigênio, o hidrogênio, o nitrogênio, o carbono e todos os corpos que nós olhamos como simples são unicamente modificações de uma substância primitiva. Então, olha bem, todos esses oxigênio, hidrogênio, carbono, nitrogênio, a gente acha que é uma substância simples, né? São o quê? Modificações de uma substância primitiva. Na impossibilidade em que nos encontramos até o momento de remontar a essa matéria primitiva, em pesquisas aí, andando pelo mundo, mas até hoje que nós não temos conhecimento disso, né? Então, Kardec fala que somente pelo nosso pensamento é que nós podemos admitir isso aí. Esses corpos são para nós verdadeiros elementos e podemos, sem maiores consequências, considerá-los até uma nova ordem, ou seja, até que venha um estudo mais completo que nos mostre, então, essa matéria primitiva, que nós não conseguimos remontar a ela. Nós só conseguimos observar e perceber as suas modificações, as alterações, né? Mas não ela mesma primitiva. E o tradutor, que, como nós falamos, sempre inspirado pelo espírito Eurípides Barçanufo, fala o seguinte: ele vai comentar esse axioma: tudo está em tudo. Enunciado científico, é um enunciado científico, a tornar compreensível e claro o enunciado espiritualista da ingerência do mundo invisível no mundo visível. Se tudo está em tudo, então existe essa ingerência do mundo invisível no nosso mundo visível. A vontade pode moldar mundos. Não é assim que se dá a criação? Os co-criadores, né? Os espíritos auxiliares de Deus, fazendo essa moldagem de mundos, como o nosso Mestre Jesus fez com o nosso planeta Terra. A vontade pode moldar mundos, acrescentar realidades à realidade, ou ainda, com o poder da vontade, pode-se transmutar a matéria densa. E é possível através do magnetismo. Neste princípio da ciência, os fenômenos mento, elétrico, magnéticos, expostos na literatura de André Luiz, psicografadas pelo Chico Xavier, encontram seus fundamentos. Porque, se tudo está em tudo e nós podemos transmutar a matéria, mesmo a matéria densa, então
nesse princípio, cabe esses fenômenos que André Luiz narra em seus livros, Domínios da Mediunidade, Mecanismos da Mediunidade. Então, deixamos hoje esse nosso estudo para retornarmos na questão 33A no próximo programa, continuando, então, esse nosso comentário. Claudete Moura, para o divulgar.net.